Novamente, Instagram? Instagram e Facebook. Infelizmente, né, cara, a gente está começando essa série de lives aí e a gente está precisando crescer rapidamente no domínio, né? A gente está transmitindo aí pelo Facebook, Instagram e pelo YouTube, tudo ao mesmo tempo. Mas vamos lá então. Estava falando que no meio dessa minha formação de educação física, né, de educador físico, de professor de educação física, eu cursei no INAP, né, Instituto de Programação Neurolinguística Aplicada. Fiz lá o curso, existiu o curso básico de Programação Neurolinguística, depois o Practitioner e depois do Practitioner o curso Master, né? A próxima nível em Neurolinguística seria o nível de professor, de poder formar outras pessoas em Programação Neurolinguística. Então estou num nível bastante razoável, né? Um especialista em Programação Neurolinguística. E eu vou usar a Programação Neurolinguística hoje para falar sobre a lei do sucesso, tá? Então, primeiro vamos falar rapidamente sobre a lei do sucesso. O que é a lei do sucesso, né? Há muito tempo atrás, se não me engano, na década de 60, o homem mais rico do mundo era um homem chamado Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era um americano que lidava com aço, né? Na indústria do aço e tal. E Andrew Carnegie, ele tinha uma ambição dentro dele ali, nasceu uma ambição dentro dele ali de descobrir qual era a lei do sucesso. Por que algumas pessoas, tudo que algumas pessoas tocavam virava ouro e por que algumas pessoas nunca conseguiam ter sucesso na vida. O que aconteceu nesse processo? Andrew Carnegie estava numa festa da alta sociedade e encontrou com um jovem que ele ficou impressionado com a inteligência. O nome do jovem era Napoleão Hill. Ele falou: Napoleão, quando você sair daqui, você me procura, vai no meu escritório e tal, vai na minha empresa e tal. Napoleão foi lá conversar com ele e ele fez uma proposta para Napoleão Hill estudar o sucesso, que ele ia pagar ao Napoleão Hill um excelente salário durante 10 anos. Acabou que essa pesquisa do Napoleão Hill se tornou uma pesquisa de 20 anos, né? Durante 20 anos, Napoleão Hill fez essa pesquisa e escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo. Tá? Eu nem sei se na Lei do Triunfo tem essa ciência do sucesso que eu vou mostrar hoje aqui. Eu tive acesso a ciência do sucesso por um outro meio, por um outro livro, por outro profissional. E já estudo a lei do sucesso há mais de 20 anos. Mais de 20 anos eu estudo a lei do sucesso. Então vamos falar o que é. Vamos falar sobre a lei do sucesso. Vamos falar sobre. Interessante também, que eu já falei aqui, é dizer que eu apliquei essas leis, né, dentro do taekwondo, lá quando era técnico da seleção. E era interessante que os meus atletas, eles chegavam à categoria de faixa preta, assim que chegavam, eram campeões estaduais, ia para o seu primeiro campeonato nacional de seleções fechadas e eram campeões nacionais. Então, vou transmitir isso para você aqui, para você que é técnico, para você que é atleta, fazer bom uso disso, ok? Então vamos falar aqui sobre aprendendo com o universo, tá? Qual é a primeira lei de sucesso? A primeira lei de sucesso é o seguinte: o tempo é o maior mestre que existe. Mas se você tiver somente o tempo como mestre, você vai sofrer as consequências advindas da demora. Ou seja, o que você pode fazer para você não ter só o tempo como mestre seu? Você tem que utilizar a experiência alheia. Para você acender uma luz, você não precisa entender de eletricidade, né? Para você mexer no seu celular, você não precisa entender de eletrônica, né? Então, para você andar no seu carro, você não precisa entender de mecânica. Então, essa tecnologia está pronta para você, pronta. Então, você vai utilizar a experiência de alguém que já faz um mecanismo para você. Então, a primeira lei de sucesso é: você tem que ter um mestre. Repetindo, se você tiver somente o tempo como mestre, você vai sofrer as consequências advindas da demora. Então, em qualquer área de atuação que você viva, por exemplo, se você é um atleta de arte marcial, você tem que tratar muito bem o seu mestre. Em que sentido? Você tem que sempre estar diante do seu mestre com os olhos muito atentos e com os ouvidos muito abertos, né? Ou seja, dar realmente atenção ao que ele está falando. Quando você não entender, você ficar com aquela... Tem um amigo meu que me contou uma coisa muito tempo atrás que eu acho que é uma máxima. Quando eu falava uma coisa para ele que ele não entendia, a bolinha de ping-pong ficava na cabeça dele, batendo de um lado para o outro, até que ele pudesse entender. Essa também é a minha atitude diante dos mestres.
dos mestres quando eles falam coisas que eu não entendo, não compreendo, não compreendi. Eu procuro a compreensão. E nesse processo de tentar compreender o mestre, já começa a amadurecer. Porque o que move o mundo não são as respostas, né? Mas as perguntas. Se eu estiver conversando com você e eu perguntar qual o trabalho que você quer fazer, você começa a falar de trabalho. Qual o trabalho que você gosta? Aí eu faço uma outra pergunta. Qual foi as melhores férias que você já tirou? Você começa a falar de férias. Aí eu falo, pô, qual é a comida que você gosta? Um exemplo, que você gostaria de comer agora e tal. Ou que você gostaria de comer sempre, nos finais de semana. Você começa a falar de comida. Então quem está controlando a conversa é quem ouve. E nesse processo de você utilizar a experiência alheia, um conhecimento que já está pronto, você tem que estar preparado. Primeiro você tem que procurar um mestre da sua confiança. Não tenta reinventar a roda. Como eu falei na live da semana passada sobre estratégia. Não adianta você ir para o morro e meditar quando você pode ir ali perto do seu mestre, fazer uma pergunta e ele vai te responder e você vai mudar. Ok? Então, repetindo a lei é o seguinte, o mestre é o tempo é o maior mestre que existe. Mas se você só tiver o tempo como mestre, vai sofrer as consequências advindas da demora. E o que você pode fazer? Utilizar a experiência alheia. Vamos para a segunda lei do sucesso. Lei do foco. Tudo que você focaliza tende a crescer. Se você focalizar nas suas limitações, elas crescerão na mesma proporção da energia que você despende. Então, no que você vai focar? Nas suas possibilidades, nos seus pontos fortes, ou você vai focalizar nas suas limitações, ou naquilo que você quer, né? Dizem que muitas pessoas passam a vida focada naquilo que elas não querem, ao invés daquilo que elas querem. Então você pode ser a mudança que você está querendo causar no universo, ok? Então um exemplo. Qual é a lei? A segunda lei do sucesso. Tudo que você focaliza tende a aumentar. Se você focalizar nos seus problemas, eles vão aumentar. Se você focalizar nas suas possibilidades, eles vão aumentar. Vamos falar especificamente sobre o foco. Vamos supor que eu olho uma mulher grávida passando, olha aquela barriga ali. Primeira visão que eu tenho é mulher grávida. Se eu ficar olhando para a mulher, muito para aquela mulher, eu posso lembrar de repente da minha mãe grávida de mim. E aí começar a pensar, na minha infância e tal, o negócio começa a crescer. Se eu ficar olhando mais tempo aquela mulher, eu posso pensar no filho que eu vou ter no futuro, no filho que eu tenho, na minha mulher que teve filhos. E aí começo a pensar na criança, aquilo começa a ganhar corpo, começa a crescer. Vamos supor que você olhou para o portão da sua casa, eu sei que você já entendeu. Você olhando para o portão da sua casa, é só um portão. Se você ficar olhando para o portão meia hora, você vai pensar no modelo daquele portão. Daqui a pouquinho você está pensando em vários modelos de portão. Se você ficar ali 2 dias, 3 dias olhando para aquele portão, vai acabar abrindo uma empresa de portão. Vai vender portão. Porque você aumentou muito o foco. E tudo que você focaliza tende a crescer. Um detalhe como que eu fazia, né? Eu conheço métodos para implantar isso no inconsciente. Todas essas leis que eu vou falar aqui, no inconsciente das pessoas que ouvem, né, essas leis. Então, se você quer fazer uma mudança, você identificou algo que você quer, você deve escrever e focar durante 21 dias. Por que 21 dias? Eu acredito que seja um número mínimo. Você pode focar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas que durante 3 semanas, que foi o recomendado para mim, você pode estar mudando uma coisa. Por exemplo, você se sente preguiçoso e você quer deixar de ser preguiçoso. Aí fala, eu quero deixar de ser preguiçoso. Errado. Por quê? Porque você já está focando na palavra preguiça. Então você tem que falar, eu quero ter disposição. Ok? Eu quero ter disposição matinal, um exemplo. E aí você começa a pensar durante 21 dias, de 5 minutos. 3 a 5 minutos você começa a pensar nisso. Disposição matinal. Então, uma crença, né, um valor, um princípio, um pensamento, ele tende a substituir um pensamento antigo. Quando você foca
uma qualidade que você não tem, provavelmente, só por você focalizar na coisa certa, ele já vai substituir uma crença antiga que estava em você. Ele é como se eu estivesse colocando bola de ping-pong dentro de um copo, dentro de uma vasilha, e ela já está cheia. Quando eu empurro uma bola de ping-pong, uma outra bola de ping-pong sai. Ou seja, aquela nova crença, aquele novo foco, ele dá lugar a algo que era uma crença positiva, dá lugar a uma crença negativa. Por exemplo, uma crença que não te potencializa como profissional. Quando a gente olha para o universo do lutador, né? Ou seja, se você vai focalizar naquilo que, se você focaliza naquilo que você é ruim, tá? Você vai ter sempre pontos ruins. Acabou a música do vizinho. Se você focalizar naquilo que você tem de ruim, de fraco, você vai ter sempre pontos fracos. Você vai pegar um repertório, vamos supor, de 100 golpes, de 100 movimentos. Tudo que é fraco você focaliza. Em determinado período é importante fazer esse tipo de foco, que é aquele foco onde você ainda está para se formar, ali como você não é um lutador ainda, você está aprendendo as técnicas, você tem que focar em tudo, né? Mas vamos dizer que você já tem tudo e você vai para uma competição. Você vai ter que definir um repertório onde você vai focar, para que você foque e você se torne, passe da qualidade de bom para a qualidade de extraordinário. Se mantendo focado, daqui a pouquinho você passa para, sei lá, excepcional, né? E depois você, igual eu lembro que um cara falou brincando para mim assim uma vez, falou para um amigo meu, falou, a perna desse moreno aí é um milagre. Foi quando eu fui campeão do World Open em 2001, pela primeira vez. Então a coisa vai crescendo, ou seja, todo chute que eu dava era ponto. Todos, né? Vamos botar 99% dos chutes que eu aplicava, não só por causa da velocidade, mas por causa da estratégia também, que foi na semana passada, dava certo. Mas é uma questão de você identificar o seu ponto forte e focar nele. Se você, como lutador, os seus adversários temem o seu ponto forte, quando você for usar aquilo que não é tão forte assim, vai surpreender eles, vai pegar eles distraídos. É lógico que nessa live aqui, eu poderia falar muito mais tempo sobre foco e ponto forte e como desenvolver eles. Eu tenho até a formação, né, de hipnólogo clínico, de fazer com que isso se torne mais fácil de ser implantado em você, tá? E o mais interessante é fazer exercícios que possam tornar essas leis de sucesso coisa natural em você, ok? Vamos para a terceira lei de sucesso. A terceira lei de sucesso é visualização e experiência. Visualização e experiência. Tudo que você tudo que você visualiza tende a se tornar uma verdade para você. Um exemplo, a visualização é um recurso fundamental para a instalação de novas experiências no sistema nervoso. Repetindo, a visualização é um recurso fundamental para a instalação de novas experiências no sistema nervoso. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Você conhece algum mentiroso, não conhece? Deve conhecer. Uma coisa terrível é a pessoa mentirosa, né? Nos embrulha o estômago, né? Repugnante. O mentiroso é um cara que, antes dele mentir para você, ele visualizou a mentira. E aí ele repetiu a primeira, criou a mentira, repetiu a mentira para ele. Quando ele conta a mentira para você, ele já está fazendo isso pela terceira vez. Ele está visualizando. Se você desmentir ele vai chegar dentro do quarto da casa dele lá, ele vai falar, pô, o Alexandre, me pegou na mentira. Não, ele vai ficar com ódio de você. Como se ele tivesse falado uma verdade porque você desmentiu ele. Porque ele é incapaz de ver que ele estava mentindo. Por quê? Porque ele visualizou aquilo e aquilo acabou se tornando uma verdade. Então, como é que você pode usar a visualização a seu favor? Vou contar um caso como atleta. Existiam alguns golpes que eu queria fazer com a perna esquerda. Então, antes de dormir, eu imaginava eu tendo sucesso, realizando com triunfo aquela técnica com a perna esquerda, e aí essa técnica começou a fluir como um movimento psicomotor, um movimento motor ali, fluiu, e eu consegui como? Treinando na prática? Não, consegui treinando na visualização.
Vou contar um outro exemplo que a visualização dá certo. Pegaram um grupo de jovens, que agora não me recordo o número, mas eu acredito que eram 60 jovens da mesma idade, que tinham mais ou menos a mesma paridade de nota aí na escola, levaram para um estande de tiro e separaram em 3 grupos. O primeiro grupo, todos eles treinaram ali durante 2 horas, tiro. E eles tiveram um percentual de acerto de 24% de acerto naquela distância, né, com aqueles desafios ali que foram propostos para os jovens. 3 grupos de 20. Todos os 3 grupos, 24% de acerto. Separaram eles e fizeram eles treinar 2 horas, 2 semanas. 2 horas, 2 semanas treinando, separadamente. Quando eles voltaram a fazer o teste, os 3 grupos treinaram diferente. O primeiro grupo não treinou, ia lá e ficava conversando no stand. O segundo grupo atirava com revólver. O terceiro grupo ficava visualizando o treinamento que eles tinham feito, visualizando, trabalho de visualização. Depois de 2 semanas, eles voltaram a fazer o teste. O grupo que ficava só conversando teve um percentual de acerto igual àquele primeiro teste que eles fizeram, 24% de acerto. O segundo grupo, que estava atirando com revólver, melhorou chegou à média de 83% de acerto. E o terceiro grupo, que era um grupo que visualizava, chegou ao percentual de 82%. Então, repara como a visualização é um recurso fundamental para a instalação de novas experiências no sistema nervoso. Eu lembro também que eu dei alguns nocautes. Era aquele nocaute clássico, de você fazer um nocaute rodando, pegar na cara do seu adversário, coisa mais linda do mundo, que é um sonho de um lutador que está iniciando. Depois isso se tornou uma realidade e se tornou quase que uma coisa corriqueira na minha carreira. Por quê? Porque aquilo foi muito visualizado. Se uma mãe dizem que tudo que nós somos na vida começa como uma brincadeira. Se hoje eu sou professor de educação física, isso começou com uma brincadeira. Se hoje eu sou um lutador, isso começou com uma brincadeira. Se hoje eu sou um mestre, antes eu fingi. Até uma mãe ali, antes dela ser mãe, ela brincou com uma boneca. Um pai visualizou ser um pai um dia. Não é assim que as coisas acontecem? Então, a imaginação, né, os pensamentos que acontecem na sua cabeça, muitas vezes eles são autônomos, né? Na teologia isso é explicado de uma outra maneira, mas a visualização ela pode ser voluntária. Se você quiser se visualizar voando com uma capa, com a roupa de Superman, você vai conseguir visualizar, mesmo que seja impossível, né? Por isso é sempre lógico, você vai visualizar coisas que são possíveis de serem feitas. Se alguém fez, igualmente você pode fazer, não é verdade? Não é se você pular de um prédio, você vai subir. Você vai visualizar 1 milhão de vezes, isso não vai acontecer. Então, visualizando coisas que são positivas, que são possíveis, dependendo das suas crenças, você vai mudar completamente os seus resultados, ok? Seguindo aqui, vou falar sobre a 4ª lei do sucesso, que é dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? São crenças antagônicas convivendo dentro de uma mesma pessoa e gerando conflito. Vou usar aqui um exemplo clássico. Imagina 4 pessoas dentro de uma canoa, né? Fazendo canoagem aí. Se eu pego uma pessoa e mando ela remar para o sul, e 3 pessoas eu deixo remando para o norte, aí eu te pergunto, quantas pessoas estão remando para o norte? Aí você me diz 3, só uma está remando para o sul. Eu te digo, não, 2 estão remando para o norte, porque a que está remando para o sul anulou uma pessoa que está remando para o norte. Entende? Uma remando para o sul, anulou a que está remando para o norte, ficou só 2 daqueles 3 remando de fato, deslocando aquela canoa para o norte. Compreendeu? Então, se você tem uma crença, se você acredita que você pode ser campeão mundial, que você pode crescer na sua empresa, que você pode ser um grão-mestre, que você pode ter muito mais sucesso do que as pessoas que estão do seu lado, mas ao mesmo tempo existe uma crença dentro de você limitante que impede que você acredite mais em si mesmo, tá? Ou seja, você não vai conseguir, vai haver uma dissonância cognitiva,
você nunca vai conseguir usar o máximo do seu potencial. Então, uma pessoa em dissonância cognitiva, geralmente ela não consegue passar de 50% do seu potencial. Aí você fala, só 50%? Se eu estou falando aquela questão do medíocre, você já foi chamado de medíocre? Tá? Em muitas coisas eu sou medíocre e você é medíocre. O que é medíocre? Meio. Vem da palavra mediano, médio, medíocre. E por que ela é uma palavra pejorativa? A pessoa fala, pô, você é medíocre. Você vai ficar extremamente ofendido. Por quê? Não é porque ele não falou, você é pequeno. Não. Você é médio. E por que isso é tão depreciativo? Porque você poderia ser muito mais e não é porque não quer, porque é preguiçoso, porque está faltando sabedoria em você para entender isso, né? Então é realmente pejorativo, a mediocridade. Então a dissonância cognitiva é algo que nos trava. Quase todas as pessoas na vida estão em dissonância cognitiva, tá? Só que algumas pessoas num nível comprometedor para alcançar certos resultados e outras não, tá? Às vezes uma pessoa que é um chefe de empresa, ele é um excepcional empresário, mas o cara é um cara mal sucedido na educação dos filhos, na educação da esposa, no relacionamento com a esposa. Então ele tem também crenças limitantes ali dentro dele, que ele acredita que ele não pode fazer aquilo se tornar um sucesso. No entanto, o que é fundamental nessa lei de sucesso? É fundamental você identificar os limites que você acredita que tem, mas que você não tem. Por exemplo, se você é o meu aluno de Muay Thai e você acredita que vai se tornar um excepcional Nak Muay, isso é verdade. E se você acredita que você não vai se tornar um grande Nak Muay, isso também é verdade. Por quê? Porque você tem crenças limitantes dentro de você. Então, dissonância cognitiva é você identificar que você não tem aquele limite e que você pode ir muito mais longe. Tranquilo? Até aí? Vou dar um exemplo final. Existe um circo, não sei se mais esse circo existe ainda, que é um circo de pulgas. Circo amestrado, se não me engano a palavra, de pulgas. Adestrado, não sei. E de Moscou, se não me engano. Os caras, como é que eles faziam para fazer aquele, adestrar a pulga ali? Eles colocavam um vidro, onde a pulga pulava, batia no vidro, e elas começavam, aquele grupo de pulgas ali, que ficavam tipo num recipiente de pizza, vamos dizer assim, parava de pular alto, eles pulavam tudo devagarzinho. Eles faziam, não sei o que eles faziam ali, eles botavam um negocinho, as pulgas começavam a fazer ali uns truques, né? Uns números ali, as pessoas que assistiam as pulgas ali. Então, as pulgas criaram uma crença limitante. Elas não pulavam mais alto, por quê? Porque quando tirava o vidro, elas acreditavam que tinha algo ali que estava limitando o salto dela. E ela não conseguia pular mais alto. A mesma coisa acontece, falando em circo, acontece com o elefante. Quando eles querem botar o elefante, você está chicotado no elefante dentro lá do circo, ele fica só girando, correndo em roda. Como é que isso acontece? Eles prendem a pata do elefante com uma corrente num tronco. O elefante pode fazer a força que for, que ele não consegue sair daquela corrente. Quando chega dentro do circo, é só você amarrar uma fita bem bonitinha na perna do elefante, ele vai acreditar que ele está preso, que ele não tem como correr em linha reta, ele vai correr em circo. Porque já durante muitos anos ele ficou preso naquela corrente, uma crença limitante. Se você pensa que você não pode ser um sucesso aqui no Muay Thai, no caso como atleta, ou como aluno, ou como instrutor, como mestre, é uma crença limitante. Tá? E isso serve para qualquer outra área da sua vida. Então, já chegamos na nossa terceira lei, não foi a terceira lei que eu falei? Ou a quarta lei? A quarta lei. Então, a quarta lei, dissonância cognitiva. Vamos falar sobre a quinta lei. A quinta lei é comprometimento, né? Comprometimento. Ou seja, o que é o comprometimento? O comprometimento, ele muda completamente a sua vida, porque ele traz um apoio universal para você, né? A seriedade. Vou dar um exemplo aqui. O que é comprometimento e o que é envolvimento? Tem um ditado que diz assim: você sabe qual é a diferença entre o porco e a galinha quando você come ovos com bacon?
uma refeição, qual é a diferença da participação do porco e da galinha ali? A diferença é que a galinha ela está envolvida, ela só deu um ovo. O porco está comprometido, ele deu a sua própria vida. Então, se você quer fazer algo que dê realmente certo na sua vida, você tem que estar comprometido. Vou dar um exemplo. Quando eu dava uma carta de patrocínio para os meus alunos conseguirem patrocínio, eles falavam, pô, não vou conseguir o patrocínio, né, lá na época do taekwondo. Por quê? Eu perguntava, porque eu não tenho títulos ainda. Calma, se você está comprometido, essas empresas vão acreditar em você. Mais vale uma pessoa que quer ser campeã olímpica do que uma pessoa que ganhou vários torneios aí do estado, aí, nacionais. Se chegar para o cara e falar assim, pô, eu quero ser campeão olímpico. Esse comprometimento seu, se ele for verdadeiro, ele vai atrair a ajuda das pessoas que estão à sua volta e a crença das pessoas em você. Todas as pessoas no universo querem ajudar pessoas que têm certeza daquilo que estão buscando. Pessoas que estão comprometidas, dispostas a pagar o preço. Toda vez que uma pessoa desconfia de que você, daquela sua meta, daquilo que você está fazendo, não é sério, a pessoa não vai te ajudar. E aí você vai sentir aquela energia ruim. Já uma pessoa que sente a sua energia positiva, o seu comprometimento, ela também vibra com você. Ela te ajuda, ainda arranja outras pessoas para te ajudar. E com o tempo você vai encontrando todos aqueles recursos que você necessitava para o seu negócio acontecer. Aqui no Muay Thai, né, um cara comprometido, eu tenho visto novos alunos aqui na minha equipe, pessoas que, diante daqueles meus alunos mais habilidosos, mais experientes, que já pagaram preço, que gozam de uma certa graduação, de um certo prestígio, eles são, poderíamos dizer que eles são insignificantes, comparado o grau que eles estão hoje. Só que essas pessoas, possuindo um comprometimento e um referencial de onde que eles querem chegar, aquela questão do foco, até porque eu já trabalho com isso no meu CT aqui, dando foco aos alunos, foco, meta, a pessoa fica comprometida, né? E aí você fala, pô, esse cara, ele vai superar todo mundo. Então existe um grupo muito grande de alunos meus, que eu olho, grande mesmo, que eu falo, eles vão superar todos aqueles que já passaram aqui, que foram grandes, né? Porque o meu comprometimento gera isso neles, né? Outra coisa fundamental, que eu devo falar sobre a lei do sucesso, que é o comprometimento, todos os homens que foram sucessos eram homens comprometidos com o seu sucesso, é a questão da finalidade. Se, por exemplo, eu tenho uma meta de chegar em São Paulo, aí eu chego em São Paulo, acabou a meta, e eu não tenho uma finalidade, daqui a pouquinho minha meta é ir para o Espírito Santo. Eu que estou no Rio de Janeiro, fui para São Paulo e volto tudo, vou lá para o Rio de Janeiro. Aí você, agora eu quero ir para o Paraná. Aí você volta tudo, Rio de Janeiro, São Paulo, chegando no Paraná. Aí chega no Paraná, fala, pô, agora eu quero ir para Bahia. Aí você volta tudo. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Aí você fica assim, na vida, mudando de sentido, né? Então, você tem que estar comprometido com o quê? Com a sua finalidade de vida, tá? Então, você tem que ter uma finalidade clara de vida, para que você possa alinhar metas dentro dessa finalidade. E quando você está comprometido com uma finalidade de vida, você vai ver que todo o universo vai conspirar para o seu sucesso. Se hoje eu estou aqui como mestre de arte marcial, falando diante de uma câmera, de um profissional aí de mídia, né, falando sobre arte marcial, é porque lá atrás, você pode ter certeza, eu nem sabia que existia celular, mas eu estava comprometido em ser mestre, né? Eu não estou dizendo que os meus alunos precisam querer ser mestre, mas se você estiver comprometido em ser um grau preto, isso já é o suficiente para você atingir isso. Eu já estava além do grau preto, queria viver do negócio, né? Então, se eu estou aqui hoje, é porque eu tive uma finalidade de vida. A arte marcial faz parte da minha vida. Hoje eu sou ajudado em diversas áreas da minha vida pelo profissional que eu sou na arte marcial. Vou consertar meu carro, alguém me ajuda por causa do profissional que eu sou. Vou comer no restaurante, eu conheço o garçom, conheço o dono, conheço as pessoas que estão do meu lado. Eu vou numa escola, já pedem para eu trabalhar lá para alguma coisa, uma escola para o meu filho e tal, fazer alguma coisa. Então, o universo ele começa a te reconhecer de uma maneira ao ponto de estar sempre facilitando as coisas para você. Tranquilo? Então, quinta lei do sucesso, lei do comprometimento. Tá bom?
Estamos no Instagram, né? Nós começamos essa live no YouTube, começamos essa live também no Facebook e acabamos aqui só no Instagram. Tomara que tenha um grande número de pessoas para ouvir essa ciência que eu estou passando para vocês. Fala, Rodrigo. Depois vai estar nos 3. Vou compilar ela direitinho, vai estar nos 3. Pô, que bacana. Fico feliz porque... Problemas técnicos. Porque, tipo assim, tô falando tão espontaneamente, né? Tá aqui só os tópicos aqui. Então, vamos lá. Então, para finalizar, comprometimento. Comprometimento, finalidade de vida, seriedade, o universo todo conspirando para que você seja um sucesso. Se você está envolvido e você não está comprometido, você precisa mudar. Pensei em um aluno meu aqui agora. Um aluno. Ele é um cara muito bom para mim. Ele é um cara envolvido no negócio. Ele é um cara que paga um preço, mas ele ainda não está comprometido. Um aluno que eu pensei. Se esse meu aluno, ele se tornar comprometido, ele vai ser gigante. Gigante. Então vamos lá. Falar sobre a sexta lei de sucesso. Ocorrência estabelecendo tendência. Antes de entrar em ocorrência estabelecendo tendência, eu quero dizer para você o seguinte, que se você for meu aluno, eu aqui não estou puxando brasa para minha sardinha, mas eu sei te ensinar isso até sem palavras, essas coisas que eu estou ensinando para você, tá? Então aqui é um bom estímulo e nessa live você pode mudar muitas coisas, mas estudar, meditar. Eu, por exemplo, quando tem lives que eu vejo, né? Eu sou católico e existem grandes padres, existem padres que eu não curto nem um pouco. Não estou querendo fazer uma crítica a um padre. Agora, aquele padre que é santo mesmo, puro, e busca o conhecimento. Eu falo, pô, esse cara é fera, passeia ele, vamos supor. Estou seguindo aquele padre lá, e ele vai dando conselhos de vida para mim. Ou ele está explicando, por exemplo, a história da igreja, como é que a igreja surgiu. Eu uso aquela palestra 5 vezes, 10 vezes, vira até aquilo entrar em mim. Ver aquela live dele lá, ou aquele vídeo que ele fez, por ver, e aquelas informações todas passarem na minha vida, eu não absorver aquele conhecimento, para mim não é muito legal. Então, é o conselho que eu te dou. Se você está gostando dessa live, pega essa live, anota lei de sucesso por lei de sucesso, aquilo que eu falei. Tá? Ninguém vai passar essas leis de sucesso como eu. Se você pegar um outro profissional de neurolinguística, ou um outro profissional, de repente, da autoajuda, ou da ciência do sucesso, ou um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, né, um psicanalista, eles vão passar para você uma série de comportamentos positivos da sua vida de uma maneira diferente do Alexandre. Então, é positivo, quando você está diante de mim, absorver aquilo que eu estou passando. Independente de estar sendo maravilhoso, bom, razoável, é importante que aí vai criar uma capacidade de análise para você no futuro. Então, retomando o raciocínio, vamos falar sobre ocorrência estabelecendo tendência. 1, 2, 3. Tudo que acontece uma vez só na sua vida pode nunca mais acontecer. Agora, uma coisa que acontece 2 vezes, provavelmente vai acontecer na terceira. Um exemplo, vou dar um exemplo que eu usei ontem, discursando sobre política. Tá? Um grupo que está falando sobre um contexto político. Eu falei assim, se um amigo seu faz algo que fere a sua amizade, que não condiz com a amizade reinante entre você e ele, esse amigo pode nunca mais fazer. Ele pode se arrepender e falar, pô, fiz aquilo, errei, te pede desculpa e tal. Mas quando um amigo faz 2 vezes algo que não condiz com a amizade de vocês, quando ele age com falta de caráter 2 vezes, provavelmente ele vai fazer uma terceira vez. Ocorrência vai ser a tendência. Posso explicar isso de uma maneira mais cômica. Você está passando na frente da farmácia, aí sai um louco e te joga um balde d'água. Isso pode nunca mais acontecer. Um louco sai da farmácia, aí vamos supor, tu sai todo molhado, aí tu começa a andar. No outro dia você passa na frente de uma outra farmácia em outro lugar. Sai um louco, chega na farmácia e está com um balde d'água. Quando você passar diante, ou na frente de uma terceira farmácia, o que tu vai falar? Pô, qual é a farmácia? Qual é? Pô, vai sair algum louco dali. Não é assim que você já vai raciocinar?
Então, 1, 2, 3, ocorrência, estabelecendo tendência. Então, o sucesso, ele pode ser copiado. Né? Tem um ditado que diz, não sei se eu vou me lembrar aqui agora, que inteligência é a capacidade de aprender com seus próprios erros. E sabedoria é aprender com os erros das pessoas. Então, olhando o erro ou o acerto que as pessoas reproduzem, você às vezes pode não passar por aquela experiência. Tem um ditado que diz que a experiência é o mestre dos imbecis. Você estava lá fazendo pão na padaria com uma camisa de manga. Aí chegou um cara e disse: porra, irmão, vai trabalhar com uma camisa de manga, essa máquina vai puxar aí, você vai arrancar sua mão, arrancar seu braço. Aí nada, eu estou aqui, eu sou habilidoso, então eu estou atento. Aí o negócio prendeu na sua manga, arrancou o seu dedo. Aí você virou experiente. Voltando ao ditado, a experiência é o mestre dos imbecis. Isso não significa que a experiência mesmo, ela não deva ser provocada, não esse tipo de experiência que eu falei aqui, que é você foi avisado, né, de erros que já aconteceram e você foi lá e quis pagar o preço, né, e se ferrou. Então, experiência é algo totalmente positivo. Antigamente, eu buscava ser um cara inteligente, preciso, eficaz, eficiência e eficácia. Eficiência, eu quero matar o leão. Dei 10 tiros no leão, matei o leão. Aí você foi eficiente. Eficácia, eu dei um tiro na têmpora do leão, matei o leão, com um tiro só. É precisão naquilo. Ocorrência estabelecendo tendência. Se você está dentro de uma luta de Muay Thai, por exemplo, dei um chute na perna do cara, dei um chute e o cara começou a mancar. Então, provavelmente, ele é muito cínico, muito falso, estrategista. Você já conseguiu ali. Provavelmente, se você balançou e tal, usou a sua finta, sua tática ali, sincronizou, surpreendeu, pô, acertou de novo. Ele começou a mancar. Aquilo está frágil e você encontrou um caminho ali, onde passa um boi, passa uma boiada. Ocorrência, estabelecendo tendência. Aí você vai lá, começa a lutar com o cara, distrai ele no soco, finge que vai defender, entra no soco de novo, pô, na perna direita. De novo, ali naquele mesmo local. Então, ocorrência, estabelecendo tendência. É o que eu falo para os alunos aqui. Onde passa um boi, passa uma boiada. Então você tem que ver onde é que estão essas oportunidades que estão sendo dadas. Quer ver uma coisa, uma tendência, uma ocorrência estabelecendo tendência negativa. Tem alunos que eu falo 200 vezes para o cara. Não é brincadeira não, cara. Às vezes é 10, 20 vezes, mesma coisa. Melhora isso, melhora aquilo. O cara não me dá atenção. Negligência. Negligência. Aí eu passo uma segunda vez, falo com o cara, e mesmo falando pela segunda vez, ele não se corrige. Um exemplo de ocorrência negativa. Você que conhece esse meu aluno, que faz isso, quando ele for lutar, ele vai se ferrar. E você observando essa tendência de informações que eu passei, das atitudes erradas dele, você vê, pô, não é por aí que eu devo seguir. Então você deve observar as ocorrências estabelecendo tendência. Tá? E dentro desse cenário ainda das ocorrências estabelecendo tendência, você pode criar coisas que nunca foram criadas. Tá? Mas sempre observando aquela primeira lei do sucesso lá, que é a do mestre. Né? O tempo é o maior mestre, mas infelizmente termina matando todos os seus discípulos. Né? Então você tem que utilizar a experiência de mestres. Não importa a área que você tiver na vida, você tem que ir nos mestres, porque os mestres conhecem as tendências. Ok? Então vamos lá. Vou falar sobre a 7ª lei: escassez e abundância. Escassez e abundância. O universo é abundante. Ontem eu falei na minha aula aqui. Vou provar para vocês que o universo é abundante, que Deus é maravilhoso. Quando eu compartilho tristeza e você pega um pedaço da minha tristeza, eu me sinto mais leve. Quando eu compartilho alegria, você fica alegre e eu vendo a sua alegria porque você ficou alegre por causa de mim, eu fico mais alegre ainda. Então, quando você divide uma coisa que é ruim, ela diminui. Quando você divide uma coisa que é boa, ela aumenta. Então, o universo, ele é potencialmente próspero. Se algum atleta do seu lado, ele é um sucesso, isso não interfere em nada que você seja sucesso ou mais sucesso do que ele.
Então o universo é abundante, ele é construído para que todas as pessoas possam prosperar. Se você for com aquele copinho de café lá em Foz do Iguaçu, encher o seu copinho de café lá nas cataratas, você vai lá, pá, né? Você vai encher o seu copinho. Se você for com um balde, você enche. Se você for com uma caixa d'água, você enche. Se você for com uma piscina olímpica, você enche. Porque o universo é abundante. Eu geralmente viajando por dentro do Brasil, com atletas, horas e mais horas dentro do ônibus, eu fico vendo quanto verde, assim, horas e horas. 6, 7, 8, 9, 10, 20 horas vendo mato, morro. Como é que pode uma pessoa morrer de fome no Brasil? O universo é abundante. Se você quer ser um sucesso, você tem que entender isso. Né? Deixa eu subir aqui. Se você quer ser um sucesso, você tem que entender isso. Que você tem todo o direito de ser um sucesso. É um direito universal. Deus construiu você para ser ousado. E ousado positivamente. E humildemente. Porque todos somos filhos de Deus. E você nunca crescer querendo ser maior do que ninguém. Eu lembro que eu era manager de um atleta e perdi completamente a motivação de levar aquele rapaz ao sucesso, porque ele tinha uma mania de grandeza. Ele não queria ter um bom carro, ele queria ter o melhor carro que existe. Discordo, se você pensa assim, discordo, não vou ser seu inimigo por causa disso, você pode discordar de mim também. Ele queria, eu acho que isso é bem ruim, entendeu? Quando você começa a se comparar às pessoas que estão do seu lado. Você, quando for listar as suas qualidades, você tem que ter o mínimo de censura, né? Eu Alexandre, sou um cara forte. Não, mas calma aí. Existe o Sylvester Stallone, existe o Arnold Schwarzenegger, aquele fisiculturista lá da academia que eu vou. Pensando bem, eu não sou um cara forte, não. Falso. Aí você fala o seu nome aí. Não sei qual é o seu nome. Vou usar o meu aqui próprio, novamente. Eu, Alexandre, sou bonito. Mas pô, tem aquele cara lá dos Estados Unidos, o Tom Cruise, que ele é um símbolo sexual americano, o Brad Pitt. Então, pensando bem, eu não sou muito bonito, não. Falso. Né? Então, você tem que ter o mínimo de censura quando você for listar as suas qualidades, mas ter sempre cuidado de não estar se comparando às pessoas. Ok? Então, para gente finalizar essa lei, a abundância é um direito universal e você deve reconhecer que você pode se tornar um sucesso naquilo que você quer. Vamos lá. Vou falar sobre a última lei hoje, para a gente não se estender muito. São 18 leis. São 18 leis universais de sucesso. Eu vou falar sobre 8 leis só. Vou falar sobre amor incondicional. Última lei. Amor incondicional. Quando você ama uma pessoa, você perde alguma coisa? Você se diminui alguma coisa? Ou você ganha? Tem pessoas que gostam de receber presente. Você fica feliz em receber presente? E quando você dá presente, você fica feliz? Você repara que Deus construiu você para você amar incondicionalmente? A 8ª lei do sucesso é o amor incondicional. Quanto mais você ama as pessoas e mais desenvolve gratidão por tudo, tá? Se você está comendo, fazendo uma refeição ali e você ama, vamos falar sobre Muay Thai, né? Estou falando um pouco sobre a minha profissão aqui. Se você ama os seus amigos, você ama a sua própria saúde que Deus te dá, você ama o mestre que ainda tem saúde para falar para você, se você ama lá os tailandeses que possibilitaram essa arte chegar para você, quanto mais gratidão você vai se desenvolvendo, né? E quando eu falo de amor, eu não falo de sentimentalismo, eu falo de razão. Carinho é razão, é um sentimento que não tem preço. Amor resolve todos os problemas, tá? Recentemente eu me desentendi com um grupo de 3 pessoas. É falso quem acredita que eu não amo aquelas pessoas. É falso. Porque falar a verdade é amar, né? Tem um ditado que diz que a verdade é o carinho mais curto, tá? E ao me distanciar dessas pessoas que eu me desentendi por um determinado problema, eu não fiquei mal.
Porque em nenhum momento eu passei a odiá-las, a repugná-las, a desejar um mal para elas. Pelo contrário, eu continuo amando elas da mesma maneira. Mas continuo compreendendo que elas não estão preparadas ainda para se relacionar comigo. Talvez eu até esteja pronto para me relacionar com elas, mas não quero pagar o preço. Isso pode atrapalhar muitas das pessoas que convivem conosco. Mas o amor ele deve ser incondicional. Jesus falou assim: ame seus inimigos, bendizei aqueles que vos amaldiçoam, reze por aqueles que vos perseguem. Jesus prova que o amor é uma razão e não um sentimento. Senão ele não falaria isso. Então nós temos razões para ser bom para as pessoas. E quem é o grande beneficiado de amar incondicionalmente? Você. Por exemplo, imagina assim, um velhinho, rico, dono de estaleiros, assim, cara, dono de uma frota imensa de navios, vamos supor, milionário, mega milionário. E alguém chega para aquele velhinho lá e faz grandes ofensas de palavrão, etc. Tu acha que aquele cara vai esquentar a cabeça? Provavelmente ele vai olhar, vai dar um sorrisinho de canto de boca e vai sair. E nem vai falar nada. Por quê? Porque ele está num outro nível de amor incondicional. Os grandes santos da igreja, da minha religião, eles são pessoas que eles se sentiam muito melhores quando eram ofendidas, que ele amava aquele pessoa que estava ofendendo ele ali, do que quando uma pessoa estava fazendo um reconhecimento, fazendo um elogio para eles. Então, se você só ama as pessoas que te fazem elogio, você não ama incondicionalmente. Então, amar incondicionalmente é amar a todas as pessoas. Eu só amo quem eu conheço, Tipo assim, mas ao amar um ser humano, você já não ama algo que você já conhece, é um ser humano, é uma criatura de Deus, é um semelhante a você. Você vai amar muito mais à medida que você entra em contato com aquela pessoa ali. Fulano tem que melhorar esse defeito, aquele outro defeito, aquele outro defeito, aquele outro defeito. Você tem muitos defeitos, mas você tem todos os motivos para continuar desejando bem para ela. Voltando aqui, o que é o amor incondicional? A lei do sucesso é algo que só faz bem a você. Para finalizar essa lei, quem ama incondicionalmente passa a ver a vida como uma possibilidade, não como uma expectativa. As expectativas, quando não se realizam, geram uma frustração. As possibilidades, quando não se realizam, continuam sendo uma possibilidade. Deus é maravilhoso. Eu queria que minha mulher fizesse isso por mim. Ela não fez. Então, eu criei expectativa. Vou brigar e tal. Não, mas ela pode vir fazer no futuro. Ela pode melhorar e tal. E muitos problemas que acontecem à sua volta, se você não domina esses problemas, e o amor incondicional vai ajudar você a fazer isso, você passa a fazer parte do problema. Você passa a fazer parte das circunstâncias. As circunstâncias dominam você. Então, o amor incondicional, repetindo, faz com que você possa ver a vida como uma possibilidade e não como uma expectativa. Agradecendo, sentindo gratidão por todos e especialmente por Deus. Falei na live passada que nós não somos frutos do nada, Se o chimpanzé virou José, então o José teria que virar Super Zé, não é isso? Então, acreditar que nós estamos aqui e que não existe Deus e que nós não somos frutos de uma realidade, de uma força muito maior, que para mim se revela claramente na pessoa de Jesus Cristo. Para você, não sei qual é a sua crença, cada um tem uma crença diferente nesse sentido. Eu tenho uma convicção que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, e Ele configura esse amor para mim. Então isso se derrama para as pessoas. Eu, Alexandre, digo para você, eu não sou uma pessoa que tem oscilação de temperamento. Hoje está bom, hoje está ruim, de manhã está bom, de tarde está ruim. Por quê? Quanto mais eu vou amando incondicionalmente, mais eu vou me libertando desses problemas que estão ao meu redor. Mas o que isso tem a ver com a luta? Começa a amar incondicionalmente essas pessoas que eu falei que estão ao seu redor, ter gratidão por elas, que você vai ver como que você vai aproveitar mais a sua profissão, mais o seu dia, e você vai render muito mais. Deu para entender? Então a gente poderia colocar isso em debate. Por exemplo, eu pego uma turma de 40 alunos, está surgindo até uma ideia aqui, divido em duplas
e propõe um exercício com eles e tal a respeito disso, eles vão começando a amadurecer essa visão do amor, do amor, do amor, sai do romantismo e passa a amar racionalmente, fazendo bem a si mesmo. Nós temos todos os motivos, eu não preciso ter sentimentos por um indigente, por um mendigo, para dividir meu prato de comida com ele, ou pegar meu carro aqui, uma comida que a gente não vai usar, e ir até uma pessoa fazer o bem. Então, aí tu fala, pô Alexandre, tu está dando uma aula de caridade ou está dando uma aula de sucesso? Estou dando uma aula de sucesso. Deus nos construiu para isso, para dividir coisas boas. E o amor é algo que quanto mais você divide, pode ter certeza, mais rico você é. Nem precisa chegar o dinheiro, nem precisa chegar aquele carro, aquela casa que você tanto almeja, você já se torna um triunfo agora, né? Então, amigos, hoje eu falei sobre as leis universais de sucesso, são 18, eu falei sobre só 8, eu falei sobre 8 leis de sucesso, parei em amor condicional, tem mais 10, mas não vou falar das 10 leis hoje, quem sabe uma nova oportunidade, eu falo sobre as outras leis de sucesso, né? Leis maravilhosas, como a sinergia, e etc, 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 etc. Então, meu amigo, eu queria... Tem perguntas? Tem perguntas? Tem muitas perguntas? Como é que nós estamos de perguntas aí? Temos algumas perguntas. Vamos primeiro a da Carol aqui, que está aqui na ponta, já que 50 vezes ela pergunta a mesma coisa, brincadeira. Na programação neurolinguística, ela pode ajudar uma pessoa a tratar um trauma, conflito e em falar em público? Perfeito. Perfeita pergunta. Olha só o nome. Programação neurolinguística. Tudo que você é, que eu sou, Carol, é configurado pela linguagem. No cristianismo diz o quê? Jesus Cristo é o verbo, né? Se eu falo para o meu filho, que tem 1 ano, banana, ele já imagina banana. Mas não é só uma palavra, não foi a palavra que fez ele de repente sentir o cheiro, dele ver aquela fruta amarela, dele ver aquele peso da banana, o formato da banana, o gosto da banana, isso, o cheiro, eu já falei aqui. Então nós somos configurados pela linguagem. Se nós somos configurados pela linguagem, nós podemos ressignificar tudo aquilo que tem significado para a gente. Por exemplo, eu como hipnólogo clínico, eu faço a pessoa entrar num estado profundo de relaxamento, vou lá e modifico essas crenças nela, com exercícios. Eu falei aqui hoje sobre a visualização de experiência, que se pode fazer num estado de alfa, né? Agora, assim, vamos supor, eu chego numa aula aqui de Muay Thai aqui, que vai fazer exercício físico, apago a luz, deita todo mundo, vamos visualizar isso, visualizar aquilo. Eu já posso diminuir uma crença limitante de uma pessoa. Será que eu respondi a tua pergunta? Então, a programação neurolinguística é exatamente para isso. O que faz a neurolinguística? Existem 7 tipos de inteligência, né? Como dizia Gardner. Hoje existem muito mais inteligências. Agora, foram descobertas outras inteligências, mas no básico era a inteligência corporal dos atletas, a inteligência musical dos músicos, a inteligência matemática, a inteligência espacial dos artistas, a inteligência verbal, a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Você pode usar a programação neurolinguística para influenciar uma pessoa, até para manipular uma pessoa. Geralmente, se usa para quê? Para influenciar uma pessoa. Manipular é quando eu faço você fazer algo bom para mim, que é ruim para você. Influência é quando eu ajudo você a conquistar algo bom para você, que pode ser bom para mim também, mas é uma influência. Então, a programação neurolinguística é uma área da neurociência que estuda a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal, a inteligência de um líder, alguém que lidera para fora, e alguém que é sucesso em si mesmo, só que se conduz bem na vida. Eu, Carol, para ficar bem na minha vida, com as minhas crenças, com a minha fé, preciso de um pouco de silêncio. Eu, em um pouco de silêncio, a minha vida se organiza, tá? Com toda a experiência de vida que eu tenho, com a idade que eu tenho, né? Às vezes com uma oração. Dificilmente eu preciso de um ser humano para vir falar alguma coisa para mim. Por quê? Eu tenho meus mestres. Aquela primeira lei que eu falei para vocês, eu tenho meus mestres. E eu já passei por momentos em que eu precisei recorrer a uma pessoa para me trazer uma nova informação,
ou como é que eu vou dizer assim, uma nova crença, um novo valor, um novo princípio, né, que me ensinou alguma coisa e que fez eu me reconfigurar, me fez dar novo significado às coisas? Com certeza. Tá bom? Espero ter respondido aí. A neurolinguística serve para isso, para curar traumas também. Alguém que tem uma fobia de andar de avião ou de falar em público, como você falou. Tem mais uma pergunta aqui do Johnny Andrade. O universo não reconhece o não. Devemos pensar no método positivo, certo? Sim. Talvez eu conheça o método positivo, não como você conhece. Talvez só seja, de repente, só a maneira de expressar essa lei da positividade. Tá? Aqui é uma lei chamada ação e atração. Tá? E tinha até um livro que falava há pouco tempo atrás, um livro que fez muito sucesso. Eu esqueci o nome desse livro aí. Que falava que que você atraía o sucesso para você e tal. Repete a pergunta aí para mim mesmo, como é que é a pergunta? A pergunta é, o universo não reconhece o não. É isso que ele falou. Então, você vê que os japoneses, quando eles fazem o cumprimento deles, eles falam hai, sim. Os coreanos dizem sim. Tipo assim, vamos supor que meu mestre me esculhambou, mestre japonês. Aí eu chego lá para ele e falo assim, hai. Eu tenho alunos assim. O cara, ele ataca logo o mestre, interiormente, antes de verificar o que está acontecendo dentro dele, o que o mestre quis dizer. De repente o cara colocou uma forma ruim de falar, usou palavras ruins. Ah, ele não poderia ter usado essas palavras comigo. Calma, esquece isso e foca no que é importante, naquilo que ele buscou dizer para você. Até a gratidão nós devemos sentir. Então a questão da negativa, Johnny. Então, coreanos, ye, japoneses, hai, brasileiro, não. Não é assim? E tem uma criança, né, na fase da sua formação cognitiva, para cada 8 nãos que ela recebe, repreensões, ela recebe um elogio. Todos nós fomos criados para ser gênios, se os pais assim forem educados. Tem um livro muito bom, e eu recomendo a você e a todas as pessoas, que é o Pai Brilhante, Professores Fascinantes. Não sei se é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do psicólogo e acho que é psiquiatra também, Augusto Cury, tá? Mas, sim, tipo assim, é dessa maneira que eu encaro a sua pergunta, que você, antes de negar ou de devolver uma crítica, você deve pensar positivamente. O cara me criticou, mas foi positivo isso. Como é que eu encaro essa crítica positivamente para mim? Eu acho que você uma vez conversando comigo, Johnny, pessoalmente, você sempre falou isso. Eu sempre tento tirar o melhor de todas as situações. Fantástico. Perfeito. Inclusive você, tomara que eu consiga incorporar, agora que eu estou visualizando pela segunda vez o que você me falou aquele dia, consiga incorporar na minha vida o que você falou. Ou seja, de repente eu já faço isso em grande escala. Mas quanto mais você traz as coisas para o consciente, mais elas se potencializam. Bem, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ele também fez outra pergunta. O que você acha sobre gravar a filosofia do sucesso e falar todos os dias após acordar? Eu? Seria eu? Sim. Ou ele? Você. Positivo. Só que aqui a minha proposta hoje é levar pessoas da arte marcial ao sucesso, do desporto, um atleta de futebol. Eu poderia ter falado muito sobre futebol aqui, muito sobre futebol, tá? E acho interessante para mim, para o meu CT, para as pessoas. Só não sei se hoje isso é viável, né? Quem sabe em pouco tempo a gente possa estar chegando nesse nível aí de estar transmitindo as leis de sucesso para todas as pessoas. Encerrou as perguntas. Encerrou as perguntas? Então, meus amigos, quero agradecer a você que ficou comigo hoje aqui. A gratidão é muito verdadeira. Se você acha que essa live foi positiva, se você ainda não me segue no meu canal no Instagram, né? Segue, deixa seu like, deixa seu comentário. Posso responder as perguntas depois, mas
tornam a agradecer essa atenção que você dispensou à minha pessoa, essa simpatia que você antecipa sempre ao assunto que eu vou propor aqui no dia. Agradeço. Na próxima semana nós vamos falar sobre o modelo de treinamento no ActiveEV. Provavelmente vai ser volume versus intensidade, como treinar atletas. Então pode ser uma live bem diferente. E talvez eu traga outros modelos de periodização, como treinar atletas de alto rendimento, dentro da arte marcial. Então, se você quiser também me conhecer, me contratar como coach, né, você pode me procurar como coach de educação física, como coach de arte marcial. Também sou terapeuta holístico, atuo como na área da como é que se fala? Tem um nome específico que se dá, não me vem à cabeça agora. Psicanalista não. Esqueci, tá? Mas é atuar diretamente com o seu cognitivo, potencializando o seu cognitivo daquilo que você quer ser. Tenho certeza, acredito eu aqui, nas minhas crenças positivas, igual disse o Cristiano Ronaldo, eu tenho que acreditar que eu sou o melhor. Eu não sou o melhor que as pessoas estão do meu lado, mas eu sou o melhor Alexandre que eu posso ser. E eu sei que eu posso ser muito positivo a atletas. Só que eu não sei se esses atletas estão dispostos a pagar o preço que eu mereço. Tá? Um cara que quer, vamos supor que um fenômeno do UFC quisesse me contratar. Quanto que vai valer eu largar todo o meu projeto de vida para cuidar da psicologia dele? Pode ser caro demais, mas pode de repente fazer uma vez por semana, a gente pode fazer online, né? A gente pode fazer à distância, pode fazer presencial. Então, mas eu tenho certeza que esse trabalho que eu faço tem um grande valor, tá? E eu espero que um dia o universo conspire para que eu possa estar transmitindo isso para mais pessoas. Tá bom? Por hoje era isso que eu tinha para falar. Fica com aquele beijo no coração. Gratidão verdadeira da minha parte. Compartilha aí nos seus amigos de arte marcial. Força e luz.